sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso segundo dia do primeiro Summit patrocinado pelo Seu Terapeuta Online. O tema do nosso Summit é Neurociência Aplicada. Ontem nós tivemos uma roda viva. A roda viva foi com o Dr. Tabajara Andrade, que é um neurocientista, é um psiquiatra e neurocientista, nos falando sobre essa beleza, né, de conhecimentos e de informações que a neurociência tem nos trazido. Então, hoje, nós temos um formato diferente, e hoje nós vamos fazer uma rodada de coaching. E por que coaching? Como que está relacionado com o nosso tema, que é de neurociência aplicada? Ontem, o doutor Tabajara falou da importância da gente aprender a treinar o nosso cérebro, né? Que o nosso cérebro, ele tem plasticidade, e a gente pode estar encontrando novos caminhos para a realização dos nossos objetivos. Então, dando continuidade à fala dele, hoje nós vamos estar com 3 profissionais, são 3 profissionais falando sobre coaching, que nada mais é do que uma das formas da gente treinar o nosso cérebro. Então, eu hoje vou estar anfitriando 3 profissionais, né, que são profissionais bastante gabaritados, cada um com uma visão bastante diferente, com uma formação muito própria, né, dentro de um contexto que se entende por coaching. A nossa primeira palestrante, que é a doutora Regina, a Regina Silva, vai falar um pouco desse contexto de coaching, para que vocês possam estar junto com a gente, dentro do conceito que nós vamos estar usando como coaching. De qualquer forma, nós vamos estar com 3 profissionais, com diferentes visões, diferentes percepções, diferentes propósitos dentro de uma técnica, né, para treinar o nosso cérebro, né, como disse o Dr. Tabajara na palestra de ontem. Se você não teve a oportunidade de ver, a palestra está gravada dentro da plataforma do Seu Terapeuta Online, você pode acessá-la, que será muito prazeroso que vocês estejam todos dentro dessa caminhada conosco no conhecimento. Então, hoje eu sou anfitriã de 3 profissionais. A primeira que vai falar é a Regina. A Regina Silva é coach bastante experiente, é psicóloga, é especialista em análise transacional, que é uma linha fantástica e fabulosa de psicoterapia e de coaching. É especialista em antroposofia, em biografia humana e em psicoterapia integrativa. A Regina vai falar de um tipo de coach, ela vai falar de coach pós-carreira. Na sequência da fala da Regina, vai entrar o Maurício vai entrar com um vídeo, ele estará presente conosco depois, no final, quando nós fizermos as perguntas, mas nesse primeiro momento entra com um vídeo, e em seguida entra a nossa terceira palestrante. Eu vou falar depois um pouquinho deles de cada um, quando for dando as entradas, para vocês não se perderem. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão nos escutando, e quero agradecer muito especialmente, né, os 3 profissionais que estão aqui para compartilhar conosco todos os conhecimentos, e eu tenho certeza que nós vamos passar essa 1h30 de uma forma muito agradável, né? Eu costumo dizer que o gostoso é a gente poder desfrutar, né, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está trocando informação, e que cada um de nós possa sair um pouquinho diferente, né, depois dessa 1h30 que nós vamos estar juntos. Então, eu vou passar a palavra para a Regina Silva, coach, psicóloga, né, e ela vai dar a introdução dessa manhã, né, de rodada de coaching conosco. Seja muito bem-vinda, Regina, muito obrigada de estar conosco. Obrigada, Nielce, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui no Seu Terapeuta Online, participando desse primeiro Summit. E o nosso objetivo é falar sobre coaching. Então, vamos começar pensando assim, o que é o coaching? A gente escuta falar muito de coaching, algumas pessoas já conhecem, já participaram de processos de coaching, mas algumas pessoas ainda não conhecem. Então, o coaching, ele vem do exercício de desenvolvimento de profissionais e de competências na área dos esportes. Um maratonista quer diminuir o seu tempo, aumentar a sua velocidade para ter mais possibilidade de ganhar um campeonato, né? Então, ele contrata um coach que vai estar observando do lado de fora esse desempenho. O objetivo é melhorar a performance, conseguir melhores resultados
e esse feedback que o coaching vai dando vai possibilitando ao profissional ter novas perspectivas, novos pontos de vista, aonde ele vai colocar atenção, aonde ele vai colocar novos caminhos neurais para funcionar, nova força, criatividade, e essa experiência vai gerando uma melhoria contínua de desempenho. Então, o coaching tem esse objetivo de melhorar desempenho, de alcançar sucesso, de potencializar resultados, de fazer com que a pessoa se torne mais criativa, mais habilidosa, consiga melhores resultados com menos dispêndio de energia. Então, esse é o objetivo do coaching. Ele é muito difundido, começou a ser muito difundido na área das empresas, no coaching executivo, onde as empresas contratavam o coaching para desenvolver habilidades dos seus líderes, que tinham recebido um feedback ou que estavam precisando se adaptar a novas competências, às novas necessidades da empresa, a novos valores em processos de mudança. Como resultado muito grande, começaram-se a aparecer novas áreas de atuação do coaching. E um dos nossos objetivos hoje é apresentar para vocês áreas que talvez vocês não conheçam do coaching. Então, o coaching pode acontecer tanto por uma busca individual de autodesenvolvimento, e a pessoa, por ela própria, contrata o coaching, ou o coaching também pode acontecer por uma busca da empresa que quer desenvolver habilidades e que quer investir no autodesenvolvimento dos seus profissionais. Meu papel aqui nesse momento é falar do coaching de preparação para a aposentadoria, do coaching de pós-carreira, do coaching de possibilidades. Antes dos 40 anos, dificilmente o profissional pensa em aposentadoria. Ele quer conquistar o seu lugar no mundo do trabalho, ele quer aperfeiçoar o seu desempenho, ele quer fazer novas capacitações, MBA, doutorado, pós-doutorado, ele quer conseguir seu lugar de direção, ele quer conseguir o seu status profissional, habilidades de liderança, família, conquistar uma situação financeira tranquila. Quando chega aos 40 anos, independente de qual seja a situação profissional, as pessoas naturalmente, por uma questão biográfica, dão uma parada e olham para a sua vida. Que caminho é esse que eu estou fazendo? Eu estou alcançando os objetivos que têm a ver com os meus propósitos, eu me perdi nesse caminho, eu preciso começar tudo de novo. Ou, não, estou num caminho bom, certo, mas espera lá, estou envelhecendo. E o que eu vou fazer com a aposentadoria? Então, por volta dos 40, as pessoas se sentem chamadas para pensar sobre esse seu momento. A gente pode começar a fazer coaching de carreira e de aposentadoria com 25, 30 anos? Pode. Tem algumas pessoas que já estão se preparando para a sua aposentadoria desde cedo, e isso é muito bom. Mas, de modo geral, essa é uma demanda que vai surgir mais para o final. E o que é o coaching de aposentadoria? Num primeiro momento, o que é necessário trabalhar é com os tabus e as imagens que a gente tem a respeito de aposentadoria. E aí a gente tem dois cenários possíveis. O cenário dos sonhos. Quando eu me aposentar, eu não vou precisar mais trabalhar. Não vou ter chefe, não vou ter horários para cumprir, metas para alcançar. Graças a Deus eu vou poder fazer o que eu quero, né? E aí o que surge como possibilidades? Eu vou para o sítio, eu vou para a praia, eu vou começar um trabalho social, fazer uma faculdade numa nova carreira, trabalhar com reiki, meditação, yoga. Esse é o cenário dos sonhos. Mas nem todas as pessoas vão olhar para o seu futuro
por esse ponto de vista. Algumas pessoas vão olhar pelo ponto de vista mais pesado. Eu estou envelhecendo, cada vez vai ser mais difícil eu conseguir trabalhar. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? A minha força física está diminuindo, está difícil de conversar com os jovens. Eu não estou conseguindo acompanhar as mudanças tecnológicas que estão acontecendo, e aí o cenário vai ficando pesado e difícil, e aí o profissional que está no mundo corporativo, ele vai precisar fazer uma escolha, né? Ou eu olho para esse meu futuro e encaro isso como um desafio e me preparo para ele, ou eu vou fincar o pé onde eu estou, vou começar a ficar resistente com as pessoas mais jovens e vou conseguir tentar definir um território para eu ficar insubstituível e não ser demitido, e não precisar me aposentar. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Então, esses são os dois tabus e os dois cenários que podem estar ligados a essa questão de aposentadoria, e o primeiro passo é desmistificar qualquer um dos dois. Cada pessoa é livre, criativa, cheia de potencial, e vai fazer as suas escolhas, e dependendo das escolhas que fizer, ela pode criar toda uma possibilidade e um planejamento para ter uma qualidade de vida, sucesso, felicidade na sua aposentadoria. Então, quais são os passos para olhar no trabalho de coaching? Um primeiro passo, olhar para o passado, né? Que história que eu construí? Quais foram os desafios que eu já vivenciei? As crises que eu superei? As transições que eu já fiz, né? Quais foram os meus momentos onde eu me sinto mais realizado e fazendo o meu melhor? Quais são os meus interesses? Talvez algumas coisas que tenham ficado lá para trás como habilidades, eu queira recuperar, ou talvez tenha outras coisas que eu gostaria de fazer e de descobrir. Desse olhar para a biografia, para a história, para a carreira, para tudo que eu construí até o momento presente, a gente vai para esse momento presente, que é olhar o cenário atual, né? Como é que eu estou em termos profissionais? Qual é o meu lugar? Que legado que eu quero deixar para a minha equipe, para as pessoas que eu lidero? Tem alguma posição que eu ainda quero conquistar? O que eu preciso trabalhar para fazer uma boa saída do mundo corporativo? E o que eu preciso construir para criar esse novo espaço? Depois de 20, 30 anos trabalhando dentro de uma empresa, o colaborador está muito habituado a que a empresa define os horários, a que os amigos são definidos pelas equipes de trabalho, as metas são definidas pela empresa, e, nesse momento, o desafio é a pessoa poder fazer suas próprias escolhas, a pessoa poder gerenciar as suas próprias metas. E, para isso, ela precisa olhar e se aprofundar no que está acontecendo nesse momento atual. Como é que está a minha saúde? Como é que estão as finanças? Como é que estão as relações familiares? Como é que estão as minhas relações sociais? Qual é o meu potencial de trabalho, de ser produtivo? Aonde que eu quero investir os próximos 40 anos de vida? Porque quando a gente faz 60 anos, atualmente a gente já tem mais 40 anos de vida, segundo as pesquisas aí dos órgãos de saúde, né? A perspectiva de vida é de 100 anos. Então, o que eu vou fazer nesses próximos 40 anos? Dá para fazer muita coisa. E aí a gente vai olhar para o futuro. O desafio de olhar para o futuro é poder se soltar do mindset já construído. Então, é muito comum eu pensar no futuro como uma continuidade do que eu já faço. Então, por exemplo, um profissional que trabalha num banco vai pensar que, quando se aposentar, vai fazer assessoria financeira, consultoria, coaching financeiro, porque é a área que ele está habituado a trabalhar. Mas existem N outras possibilidades que no coaching a gente vai poder explorar.
Pensar fora da caixa implica em eu fazer experiências, fazer protótipos, em eu conversar com outras pessoas, ver quais são as outras possibilidades e experimentar na prática o que pode ser feito de novo. Até para descobrir o que eu quero fazer. Então, trabalhando com pessoas que trabalhavam em bancos, eu já vi gente que quer montar alguma coisa ligada à nutrição, à alimentação, tem gente que quer fazer comida dietética, tem gente que quer abrir costura, tem gente que quer cantar, tem gente que quer fazer marcenaria. Olha só como o leque de possibilidades se amplia e ele é infinito. Mas desse leque infinito, eu preciso prototipar, criar um plano de ação, realizar, avaliar esses resultados. É isso mesmo que eu quero? Não é? O que deu certo? O que não deu certo? Que ajustes que eu preciso fazer? E que possibilidades que vão surgindo a partir daí. Então, o coach vai ajudar o profissional nesse caminho de descobertas e vai, ao mesmo tempo, ampliar as perguntas, ampliar as possibilidades, avaliar os resultados das ações e das experiências e dos protótipos que estão sendo feitos, para criar um futuro que seja estimulante, interessante, onde a pessoa possa se sentir feliz e produtiva em qualquer idade. E aí, para terminar, para nos inspirar, tem um verso do Saint-Exupéry, que ele escreveu depois dos 40 anos, que diz o seguinte: o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. E aí eu passo a palavra para a Nelce. Daqui a pouco a gente vai poder fazer perguntas e conversar mais sobre isso. Ai, que lindo, lindo, Regina, você terminou com uma mestre que você é. Muito, muito obrigada, e que lindo pensar sobre isso, né? Você estava falando, eu estava pensando exatamente na minha própria, né, trajetória, o que eu tenho aí pelo futuro, e o nosso desafio de manter uma vida que tenha propósitos, né, e é isso que você está falando, fantástico. Para as pessoas que entraram depois de nós já termos iniciado, eu quero dar as boas-vindas, né? Nós estamos hoje no segundo dia do Summit sobre neurociência aplicada, e nesse segundo dia nós estamos numa rodada de coaching. Nós acabamos de ouvir a nossa primeira palestrante, a Regina Silva, que falou sobre coaching pós-carreira, e nós vamos passar agora para o nosso segundo palestrante, que é o Maurício Cardoso. O Maurício vem de uma experiência bastante peculiar, né, diferente, né, do que da experiência da Regina, que essa era a nossa ideia hoje, de ter profissionais com diferentes formações e experiência. Maurício, você seja muito bem-vindo. Maurício é graduado em administração de empresa pela Fundação Getúlio Vargas, é um ex-executivo de uma multinacional, construiu sua carreira de uma forma brilhante, que eu sei, conheço um pouco da sua biografia, e ele é coach formado pelo Instituto Internacional de Coaching, e ele vai dar uma outra abordagem para a gente, vai falar sobre coach executivo. Nesse primeiro momento, nós vamos estar vendo um vídeo que o Maurício pré-gravou, falando sobre os contornos e o contexto do coach executivo. E como eu disse anteriormente, gostaria de repetir, depois da nossa terceira e última palestrante, nós abriremos para as perguntas. Aí o Maurício estará ao vivo aqui conosco, ok? Obrigada, Maurício, viu? Bem-vindo. Olá, meu nome é Maurício Cardoso, sou Executive Coach da Seu Terapeuta Online. Em minha longa experiência como executivo sênior de empresas multinacionais, eu vivi várias histórias de sucesso e fracasso na implementação de projetos multidisciplinares e integração de empresas que passaram por mergers e aquisições. Posso dizer que o fator de sucesso capital desses processos foi, sem dúvida, o comportamento de alguns dos principais líderes envolvidos.
É muito interessante, olhando hoje para as organizações que surgiram de um processo de aquisição, por exemplo, ver que alguns executivos que hoje ocupam uma posição de destaque na nova organização vieram da empresa que foi comprada. Ao reviver a história da criação das novas empresas, lembro-me de alguns desses executivos e o que os fazia se destacar em relação aos demais. De maneira geral, eles se desligaram do grupo de funcionários da empresa que foi adquirida e não ficaram esperando pelo destino, controlando suas emoções e colocando o seu foco em fazer a nova empresa prosperar. O controle emocional é fundamental para aqueles que exercem papel de liderança em meio a momentos tão difíceis como desta pandemia que a gente está vivendo, onde o estresse é altíssimo e se propaga por todos os níveis das empresas. Eu mostrarei para vocês nesse vídeo a forma de utilizar o controle emocional nos processos de coaching de uma maneira estruturada. Um bom processo de coaching começa pelo entendimento das expectativas do coachee e seu gestor. Na sequência, aplicamos ferramentas de autoconhecimento fundamentais para que o coachee tenha plena noção dos seus estilos preferidos de atuação e o impacto que pode causar no interrelacionamento com pessoas de estilos diferentes. O próximo passo é ajudá-lo na obtenção de informações sobre a percepção das suas principais características através de entrevistas que fazemos com o público de gestores, subordinados e pares com quem se relaciona. Com base nas informações colhidas nesse processo, identificamos as principais competências a serem trabalhadas com o coaching. Independentemente do nível do coaching e das suas diferentes necessidades de desenvolvimento, sempre incluímos a comunicação como uma competência a ser aprimorada. Montamos um plano de comunicação estruturado juntamente com o coachee, apontando as pessoas que ele deverá influenciar positivamente para atender os seus objetivos. Ao implementar este plano de comunicação estruturado, o coachee fará contatos constantes com pessoas-chave que muitas vezes têm estilos e objetivos conflitantes com os seus. São pessoas com as quais o coaching normalmente evitaria uma maior aproximação. Ao entender os interesses dessas pessoas, o coaching passa a ter um maior grau de atenção em relação a eventuais problemas de atritos e desenvolve estratégias diferentes de aproximação. Reconhecendo e avaliando os seus sentimentos, assim como os destas pessoas, e tendo a capacidade de lidar com eles, estará praticando a empatia e desenvolvendo o seu controle emocional. Compreendendo estas pessoas e o que as motiva e trabalhar cooperativamente com elas, estará criando novos relacionamentos de muita importância. Na sequência, estarei interagindo com vocês, ao vivo, para esclarecer dúvidas e trocar opiniões sobre a importância do controle emocional. Obrigado. Muito bem, espero que vocês tenham desfrutado do vídeo das falas do Maurício, falando sobre uma forma, né, uma linha dentro do coach que é bem peculiar. Daqui a pouco nós vamos poder debater um pouco sobre essa questão de coach executivo, esse coach mais voltado para o profissional que está dentro da empresa ainda, está numa fase anterior ao que a Regina colocou há pouco sobre a saída, né, Regina, tomando a sua fala agora. Nós passaremos agora, então, para a nossa terceira palestrante do dia, é a Maria Angélica Sadir. Maria Angélica Sadir faz um tipo de coaching bastante peculiar, que é coaching de emagrecimento. Eu já falo sorrindo, porque provavelmente as mulheres que estão vindo devem ficar muito felizes de poder saber que existe essa possibilidade. A Maria Angélica, ela é psicóloga, ela é formada pela PUC, é mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora pela PUC, na área de estresse e de relacionamento interpessoal. Eu venho acompanhando também a trajetória de carreira da Angélica há uns bons anos, né, Angélica? Bastante. 25, 30 anos, daqui a pouco você fala. E é um prazer estar aqui com você, estar te recepcionando, viu? E eu tenho certeza que a gente vai desfrutar muito aí da sua fala e do que você tem para trocar conosco sobre isso, e você é o exemplo de quem faz aquilo que diz, né? Você tem um trabalho brilhante nessa área, então passo para você a palavra. Muito bem-vinda e muito obrigada de estar conosco. Obrigada, Nielce, bom dia para todos, bom dia, Nielce, obrigada pelas tuas palavras.
A Nielce acompanha, acho que há mais de 25 anos. É horrível falar isso, mas sim, muito mais. Antes de eu entrar na psicologia, a Nielce foi uma das grandes pessoas que me ajudaram. Eu já falei isso várias vezes para ela. Bom, eu, como a Nielce falou, eu sou psicóloga há 23 anos, há 10 anos eu sou coaching, e há 5 anos especificamente eu fiz uma formação em coaching de emagrecimento, né? Então, como a Nielce falou, com certeza muitas pessoas aqui vão se identificar, porque quem nunca, né, fez uma dieta, emagreceu e voltou a engordar, né? Eu acho que isso é uma realidade da grande maioria das pessoas. E exatamente é esse público que eu atuo no processo de coaching. Aquelas pessoas que não conseguem manter o seu resultado, ou aquelas pessoas que às vezes nem conseguem chegar nesse emagrecimento. E aí as pessoas me perguntam, mas por quê, né? Eu faço a dieta, tudo bonitinho, eu faço atividade física, mas eu não consigo emagrecer. E aí eu digo sempre para as pessoas que, na verdade, do meu ponto de vista, trabalhando com emagrecimento há muitos anos, e para quem não sabe, eu tenho essa história de vida também, eu fui obesa a vida inteira, perdi 45 quilos, mudando meus hábitos de vida. Eu tenho a convicção hoje de que para você emagrecer, não basta só fazer uma dieta alimentar e atividade física. Você tem que também trabalhar as questões emocionais, porque grande parte de nós, a gente não come por fome física, a gente come por fome emocional. Sabe aquela coisa? Ah, hoje eu estou nervosa, eu mereço comer. Ah, hoje eu briguei com meu chefe, um chocolatinho vai bem, né? Ah, eu tive um dia difícil, ou eu estou muito feliz, então eu vou comemorar com uma boa feijoada, com um doce, né? Então as pessoas usam a comida a fins emocionais para tratar essas questões psicológicas e emocionais. Por que eu estou falando tudo isso? Aí entra o processo de coaching, né? O coaching, ele não prescreve dietas, porque eu não sou nutricionista, né? Amanhã a gente vai ter uma nutricionista falando aqui com a gente. Eu não prescrevo também atividade física, obviamente, porque também não é a minha área. Eu trabalho com essa parte emocional, com a parte dos gatilhos emocionais que fazem a pessoa comer e o que a gente chama de crenças sabotadoras, que eu brinco sempre que a gente tem o anjinho e o diabinho, né? Então, nós temos o anjinho que fala, não, vamos fazer dieta, hoje amanheceu chovendo, não vai fazer atividade, vamos fazer atividade física. Aí o diabinho fala, não, tá chovendo, deixa, vamos ficar aqui na cama, hoje tá frio, hoje pode. Então, a gente tem esse conflito interno constantemente na nossa vida. E o que tem a ver esse conflito? São exatamente essas crenças sabotadoras, esses gatilhos emocionais, né, que fazem a gente não conseguir emagrecer ou ter o famoso efeito sanfona, né, que é você emagrece, engorda. Então, o coaching de emagrecimento, ele atua especificamente nisso, tá? Principalmente, não só nisso, né? Mas a gente trabalha com essas questões emocionais, tá? Existem outras coisas que eu especificamente gosto muito de trabalhar no coaching de emagrecimento, que é aquela coisa do prazer, né? Assim como os gatilhos emocionais, as pessoas usam a comida como fonte de prazer, né? Então, a gente entende que no coaching a gente vai buscar outras fontes de prazer. Tem algum problema eu ter prazer em comer? Não, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, adoro comer. O meu principal hobby, inclusive, é cozinhar. Amo cozinhar. Só que eu tenho isso, eu faço tudo isso de forma saudável, de forma fitness, né? Como dizem hoje em dia, e com prazer. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha no coaching, deixar de encarar a relação com a comida como algo difícil, como algo penoso, mas olhar para a comida como algo prazeroso, mas ter autocontrole diante dessa comida também, tá? Então, isso que a gente trabalha também no coaching. Como a Regina super sabiamente explicou, o coaching, ele é um processo de desenvolvimento pessoal.
Então, eu costumo fazer uma analogia para as pessoas entenderem o que é o coaching também, né? E isso a gente usa no emagrecimento. Eu costumo falar que o coaching é como se fosse um Google Maps, como se fosse um Waze. Se você quer chegar num determinado lugar, você tem que colocar aonde você está, que seria o ponto A, e o ponto B, aonde você quer chegar. E trazendo isso para o coaching de emagrecimento, como que seria isso? O ponto A é o autoconhecimento, é o ponto inicial que eu vou trabalhar no coaching de emagrecimento. Então, quem sou eu? O que eu quero? Qual é o meu peso? Quais são meus hábitos de vida atualmente? A gente faz como se fosse, eu brinco, um raio-x, né? Um mapa astral, digamos assim, da pessoa. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo do coaching, tá? Quais são meus obstáculos para emagrecer? Quais são as coisas que eu tenho no meu ambiente ou internamente que favoreçam eu chegar naquilo que eu quero, né? A gente usa aquela ferramenta, inclusive, da administração de empresa, que é o SWOT. Então, quais são as forças, quais são as fraquezas, os impedimentos, os obstáculos que eu tenho nesse momento que me ajudam ou me atrapalham a chegar no meu objetivo, né? O ponto B, gente, é a meta que você quer. A meta seria o peso que você quer chegar, também poderia ser os hábitos de vida que você gostaria de adquirir e quem você quer se tornar, qual a pessoa que você quer se transformar, tá? Uma coisa muito importante que eu falo, eu nunca coloco como objetivo só o peso na balança. Eu acho peso, até pela minha história de vida, eu vejo que peso é uma coisa muito relativa. Eu acho que o peso, a gente tem que colocar alguma coisa específica, uma meta concreta, específica, peso é uma delas, mas pode ser medidas, pode ser roupas que você queira usar, pode ser outras coisas. E também é importante a gente colocar como meta outros objetivos. Por exemplo, se a pessoa é sedentária, então começar a ter uma atividade física 3, 4, 5 vezes por semana, a entrar num vestido tal, a ser menos ansiosa, a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a meta, ela pode ser variada, tá? E aí, então, voltando ao exemplo do Waze, ponto A, ponto B. O que o coaching vai fazer? O coaching é o Waze, que ele vai te mostrar qual é o melhor caminho para você chegar naquele ponto B. Então, se você quer, por exemplo, eliminar 10 quilos, ok. O que você precisa fazer ou deixar de fazer para chegar naquele objetivo que você estipulou, tá? Então, é isso que é importante. A gente dizer assim, a pessoa pode me dizer, mas eu consigo emagrecer sem o coaching. Sim, você consegue. Mas você com o coaching tem uma forma de emagrecer, talvez de uma forma mais rápida e mais eficaz. Há, sei lá, 10 anos atrás, não sei, talvez até menos, a gente não tinha Waze, né? Mas como que a gente chegava nos lugares? A gente chegava, mas com certeza com o Waze é muito mais eficaz, muito mais rápido e muito mais, no caso do coaching, muito mais duradouros, tá? Porque a gente vai mudar os hábitos de vida de uma forma geral e a gente vai mudar também o mindset, que a gente fala, é a mentalidade, né? É sair, entre aspas, né? Eu brinco, tirar aquela mentalidade de gordo que a gente tem, né? Que é aquela coisa, qualquer coisinha a gente vai procurar comida. Então, é trabalhar isso. Então, esses gatilhos emocionais que a gente trabalha, geralmente, os top 10 é ansiedade, que é muito comum as pessoas comerem por ansiedade, estresse, cansaço, ociosidade, né? São os gatilhos emocionais mais comuns. E também trabalhando as crenças, como eu falei, sabotadoras, principalmente crenças de merecimento, né? É muito comum eu ouvir, eu mereço. E eu sempre falo, gente, você merece tanta coisa, né? Você merece uma coisa tão melhor do que uma barra de chocolate, né? Você é merecedora de coisas maravilhosas, você merece ser uma pessoa disciplinada, determinada, realizada, né? Você merece ter sucesso, você merece muito mais do que uma barra de chocolate, né? E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, além dos gatilhos emocionais, das crenças sabotadoras, eu trabalho também com as competências que você precisa desenvolver. Acabei de citar algumas. Eu acho que a maior delas
do meu ponto de vista, é a disciplina. Né? A gente tem que ter disciplina para qualquer meta que a gente quiser na nossa vida. Então, disciplina, determinação. Outra coisa que eu trabalho muito no coaching é a organização da rotina, planejamento. Então, isso eu falo sempre nas minhas lives. Planeja a tua semana, planeja o teu dia e inclui aí a atividade física, alimentação saudável, inclui aí os teus lanchinhos saudáveis também, né? Então, eu ajudo a pessoa a planejar a vida dela, a organizar a vida dela, para que ela consiga chegar naquele ponto B, naquela meta dela. Desde o planejamento e a organização dessa rotina dela, mas principalmente esse planejamento e essa organização mental, psicológica e emocional. Lidar com essas questões emocionais é fundamental. E para finalizar, uma coisa muito importante no coaching também, a gente trabalha a motivação. Uma das coisas que eu mais vejo nesse processo de emagrecimento é que a pessoa começa no pique e aí ela perde essa motivação. A motivação, se a gente for ver a palavra, é motivo para ação, né? Isso que é motivação. Então, qual é o teu motivo de querer emagrecer? E do meu ponto de vista, o motivo raramente é porque eu quero ter um corpo, às vezes mas esse não é o motivo principal. Você tem que encontrar o teu verdadeiro porquê. É o porquê que você quer emagrecer, por que aquilo é tão importante para você, qual é a transformação que você acha que aquele emagrecimento vai te causar, né? Seja o que você vai ser, o que você vai ter, quem você vai ser, quando você perder aqueles X quilos que você gostaria de ter. Tá? Então, é tudo isso que a gente trabalha aí no processo de coaching. E eu falo, vida leve, corpo leve, né? Então, para você gerenciar bem o teu corpo, você tem que gerenciar bem a tua vida. E o coaching, ele trabalha não só com a questão da dieta, do emagrecimento, mas ele direto ou indiretamente, acaba mexendo com todas as áreas da tua vida, relacionamento, vida profissional, finanças, não é o foco, mas a consequência é que a pessoa começa a gerenciar a sua vida melhor como um todo. Eu acho que era isso que eu ia falar aí para vocês. Obrigada. Fantástico. E estou aberta a perguntas aí. Daqui a pouco eu vou passar para as perguntas aqui que estão chegando para a gente. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas enquanto você estava dizendo, quando vocês, na verdade vocês três, enquanto falavam, né, me veio muito uma frase que eu gosto do Michael Jordan, que ele diz que o coach é aquele que faz a gente fazer o que a gente não quer para chegar onde a gente quer, né? Perfeito, isso mesmo. Eu acho isso fantástico, porque o mais difícil é mudar o modelo mental mesmo, né? Mudar os hábitos. Aliás, a Angélica esteve conosco numa live falando sobre o poder do hábito. Do poder do hábito. Então, assim, como que a gente cria, né? Troca, né? Cria novos hábitos. Então, e isso é bem dentro da neurociência, né? Nós temos uns caminhos neurais que ficam muito viciados, muito cristalizados. E a tendência da gente é quando aperta uma coisinha aqui, isso que a Angélica explicou brilhantemente como gatilho, né? Acontece uma briga aqui, um desconforto aqui, o cérebro faz tchum, vai para a geladeira, né? Então, assim, tem aquela ligação direta, né, de uma emoção com um comportamento. Então, essa mudança realmente é um processo que um coaching certamente pode ajudar. Pode ajudar a gente a fazer o que a gente não quer para chegar onde a gente quer. Como diz o Michael Jordan, eu acho fantástico, né? E o difícil também, eu penso que é abrir mão do prazer do presente, né, daquele prazer momentâneo, e adiar, né, o prazer. Então, existem desafios mesmo, né, que são desafios bem dentro do tema nosso maior, né, do nosso guarda-chuva, que é da neurociência, para a gente estar pensando em como que a gente vai driblando, como que a gente usa os conhecimentos que a gente já tem hoje do funcionamento do cérebro, né, para poder ir chegando nos nossos objetivos, na verdade, né. Antes de eu começar com as perguntas que estão chegando para a gente, eu quero estar dizendo para vocês que estão nos assistindo, que para as pessoas que estão inscritas no Summit, vão receber informações escritas, né, vão receber um material
sobre esses assuntos que nós estamos debatendo. Então logo termine aqui o nosso encontro, vocês terão acesso, vai ter um link abaixo da apresentação, terão acesso ao material de todos os profissionais que estão falando, tá? Nós temos PDFs, temos um e-book, tenho certeza que vocês vão desfrutar, né? Assim como de amanhã, que nós vamos estar com essa Leti, que ela vai falar sobre neuronutrição, e vai ofertar, né, para os participantes um e-book sobre neuronutrição, que está fantástico, e nós vamos terminar com psicologia positiva, com um material muito gostoso da Val, que é uma psicóloga, né, a Valdenice Sanches, que vai nos brindar com caminhos possíveis aí para a felicidade. Aliás, foi um assunto que nós falamos ontem, né, na Roda Viva com o Dr. Tabajara, sobre essa questão da felicidade e o que isso tem a ver com neurociência. E quando a gente está falando de coach, a gente está falando de busca da felicidade, né, gente? É sempre a busca da felicidade, né, quer seja dentro da empresa, da carreira na vida executiva, quer seja como ser feliz, continuar construindo uma vida de propósito, né, no pós-carreira, numa segunda carreira, e bem claro, especificamente, a busca da felicidade quando a gente está, se percebe, né, num peso no qual a gente não se reconhece, ou naquilo que a gente não gosta, né, então é essa construção que eu acho que é bacana da gente estar fazendo, né? Ok, posso passar para as perguntas? Alguns de vocês gostariam de fazer alguma colocação antes? Então vamos lá. A primeira pergunta vem para você, Angélica. Aliás, eu lembrei que tem algumas pessoas que estão chamando essa fase de pandemia de pandemia, né? Porque não teve tanta gente fazendo isso pão. outro dia numa live, que é pão, bolo, né? Nossa. Todo mundo na pandemia. Então, a primeira é para você. Cristina Araújo, obrigada. Ela está perguntando, ela está dizendo o seguinte, que se ela faz o seu propósito, né, ela se propõe a comer de uma forma adequada, mas que ela, quando vê, entra numa compulsão. Ela diz assim, como que eu posso lidar com a compulsão, né? Quando eu me dou conta, eu já comi. Tá? Então, a pergunta é para você. Eu acho que a compulsão, Cristina, ela é a consequência daquilo que eu falei, né? Tem gatilhos emocionais, provavelmente uma ansiedade, alguma coisa, algum pensamento que faz você ter a compulsão, né? A compulsão é um comportamento consequente de um pensamento. Então, no coaching, a gente teria que ver em que situações você tem essa compulsão, né? O que você pensa antes de ter essa compulsão. Então, trabalhar a fase, digamos assim, anterior a essa compulsão. E também a gente tem técnicas de autocontrole para essa compulsão também, né? Então, assim, teria que analisar caso a caso, né, Nelson? Não dá para a gente falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas a gente tem que ver a causa da compulsão. Geralmente, na minha experiência, a compulsão, ela aparece no final de tarde, à noite, ou quando a pessoa chega em casa do trabalho. O gatilho, às vezes, é ou ansiedade, ou cansaço, ou ociosidade, né? Então, a gente precisa identificar nisso e aí sim desenvolver estratégias. Vamos supor que a gente entenda que a compulsão da Cristina seja por ansiedade, a gente tem que buscar um plano B, outras estratégias para ela lidar com a ansiedade dela e não buscar isso na comida, tá? E eu pensei também que volta naquela questão do autoconhecimento, né? Como que às vezes é tão difícil a gente reconhecer uma emoção, né? Então, você tem uma percepção que tem alguma coisa errada, mas nessa hora vai direto para o comportamento compulsivo, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento. A pessoa precisa, com o coaching, ela começa a parar, olhar para ela mesma e falar, não, calma aí, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que eu estou buscando a comida, né? A compulsão é a ponta do iceberg, a gente tem que ver o que está por baixo, né? E agora é uma pergunta que, na verdade, não é da Cristina, mas é minha.
A pessoa que tem a compulsão alimentar, você já notou se ela tende a ter compulsões em outras áreas, assim, compulsão ao álcool, ao trabalho? Então, existem pesquisas que dizem que quando você trata a compulsão alimentar, é muito comum a pessoa desenvolver outras compulsões de compra, de droga, cigarro, sexo, qualquer outra compulsão. Então, por isso que só técnicas de autocontrole, às vezes, não resolvem, porque ela vai canalizar aquilo que está gerando a compulsão em outras coisas. É aquilo que eu estava falando, você trabalha o sintoma e não trabalha a causa, entendeu? Então, no emagrecimento é muito comum. Eu conheço muitas pessoas que transferiram isso para outras. Haja visto também, assim, não é o tema, né, Nelson, mas só para entender. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, também existem estudos que, depois da cirurgia bariátrica, tem envolvimento com álcool e drogas. Verdade. Né? Uhum. Então, isso explica um pouco esse mecanismo que eu estou dizendo. Ou mesmo aparecer uma patologia de base, né? Eu estava vendo também uma pesquisa do número de pessoas com diagnóstico de depressão. Sim, né? Porque canaliza o prazer imediato lá na comida, né? Como você falou. E o estudo agora é que provavelmente o quadro depressivo já existia, né? E era camuflado com a comida. Né? Camuflada com a obesidade, né? Então, tem muita praia para a gente andar aí, né? Com certeza. Ainda para você, Angélica, é uma pergunta da Lena Almeida, uma querida parceira do seu terapeuta online. Que bom, Lena, que você está nos assistindo. Ela pergunta para você assim, como que ela pode identificar os gatilhos emocionais? Não é? Aí a resposta, Nelson, já deu, né, Lena? É o autoconhecimento, né? Então, assim, eu até peço para as pessoas, toda vez que tiver essa compulsão, às vezes a gente fala em compulsão, mas não necessariamente é uma compulsão do ponto de vista, né, que a gente aprende de transtorno, né? Às vezes a pessoa come a mais, isso não significa que ela está tendo uma compulsão, a gente tem... Essa compulsão sempre tem que ser trabalhada entre aspas, tá? Porque às vezes se a gente for ver lá os critérios diagnósticos, nem sempre são compulsões. Mas quando ela percebe que ela exagera na comida, entrar em contato com ela mesma e ver o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e aí sim a gente vai identificar qual é o gatilho, o que estava acontecendo no ambiente dela, né? Então, assim, por exemplo, eu estava assistindo televisão à noite e não tinha nenhum canal que eu gostava. Mas quando ela percebe que ela exagera, comecei a comer. Então, assim, aí você começa a investigar e talvez você chegue à conclusão que era ociosidade, ela estava com tédio e vai comer. Entendeu? Então, você tem que ir analisando situação por situação e ensinar a pessoa a, antes de comer, respirar e entrar em contato com seus pensamentos e com seus sentimentos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com os pensamentos, mas o que você está sentindo? Às vezes é mais fácil ela identificar esses sentimentos, né? A ansiedade é um sentimento que não é difícil as pessoas identificarem, né? E os gatilhos, eles estão relacionados tanto com as emoções como com os pensamentos, Angélica? São os gatilhos emocionais e é o que a gente chama das crenças sabotadoras, né? As crenças estão muito ligadas aos pensamentos, tá? Que não deixa de ser um gatilho também, né? Que são aquilo que eu falei do diabinho, do anjinho, né? Que são os sabotadores mais comuns de merecimento, de tive um dia difícil, eu mereço, né? Perfeito, bacana. São muitas variáveis, na verdade, né? Por isso que o processo de coaching, ele é muito específico, ele não pode ser formatado, né? Ele tem que ser caso a caso, personalizado e ver qual é a questão pessoal de cada um, né? Isso é uma coisa interessante das pessoas saberem, né? Não existe um coach, né? O que a gente tem no coach é uma estrutura, mas, assim, cada processo de coaching, né, vai encher essa estrutura, né, fazer essa estrutura de uma forma muito particular, né? Bacana. Eu tenho uma pergunta agora aqui do Arnaldo Pimenta, agora é para você, Maurício, uma pergunta para você. Ele diz que ele tem uma função executiva numa empresa, numa multinacional, ele não diz o que exatamente que ele faz, e ele diz que ele
ele se dá conta, ele percebe que ele tem algumas competências que ele gostaria de desenvolver. E já recebeu, inclusive, alguns feedbacks que reforçam essa percepção. Mas ele diz que a empresa não tem esse processo de suportar os processos de coaching dos executivos. Se, como pessoa, como é que ficaria nesse caso se ele tomar a iniciativa, né, de querer fazer o coaching? Eu posso fazer o coaching mesmo sem estar incluindo meus líderes ou a empresa? Essa pergunta é para você. Sem dúvida, é muito comum esses casos em que as pessoas procuram diretamente os coaches, né, porque não querem envolver ou porque não é norma da empresa e a empresa não vai, inclusive, ajudá-lo financeiramente, mas, às vezes, porque tem receio de mostrar fraquezas, né, dentro da própria empresa. E isso pode ser também uma coisa negativa, né? Eu acho que o coaching, ele pode sim, a gente pode fazer o atendimento sem envolver ninguém da empresa, mas é óbvio que, idealmente, seria interessante pegar alguns feedbacks das pessoas com quem a gente interage. Agora, eu já tive vários coaches que vêm e aí começo eu a trabalhar com eles nessa parte de autoconsciência, né? Que é o primeiro step básico. E isso pode ser através de instrumentos, né? Que também vão ajudá-lo muito, né? Instrumentos de autopercepção, onde ele vai poder verificar quais são as suas principais características, e aí, trabalhando junto conosco, a gente vai perceber, em função do trabalho que ele tem, que aquela característica pode não favorecê-lo. E aí, uma vez ganhando essa autoconsciência, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento junto com ele, né? Ele vai fazer o plano, na verdade, e focar em algumas competências que a gente vai trabalhar, com ações, com métricas e tudo mais. Tem gente que gosta de pegar opiniões, mas não dentro da empresa, então vai me indicar outras pessoas com quem ele interage. Tudo isso é válido. Agora, volto a reforçar. Se o problema que está trazendo esse coach, né, para fazer o processo de coaching, é basicamente lá dentro da empresa, alguma coisa que está deixando ele insatisfeito, alguma meta que ele não está conseguindo atingir, idealmente, a gente, mesmo que a empresa não queira pagar o processo, mas se ele tiver essa abertura para falar dentro da empresa que vai fazer o processo, seguramente ele vai ficar, primeiramente, bem reconhecido dentro da empresa, porque está reconhecendo que tem pontos de melhoria. E segundo, que ele vai abrir as portas para que a gente entreviste algumas pessoas, pegue feedback, obviamente mantendo a confidencialidade e tudo mais que faz parte do protocolo. É isso, espero ter respondido a pergunta. Perfeito, Maurício, obrigada, viu? Tem uma pergunta agora, Regina, é para você, é de uma xará, da Regina Ferro de Souza. Obrigada, Regina Ferro. Ela diz assim, que pensar no futuro nos dias atuais é um desafio grande. Ela não diz exatamente o que ela está se referindo, mas provavelmente a essa situação tão inusitada pelas quais estamos passando. Você tem alguma dica, né, sobre isso, de como pensar no futuro, nesses dias tão obscuros, né, como estamos passando? Essa é a pergunta para você, Regina. Pensar no futuro é uma necessidade do ser humano. A gente, mesmo num cenário tão incerto como a gente está vivendo agora, em tempos de pandemia, a gente tem necessidade de estruturar. O que eu vou fazer? Né? Nesse contexto que nós estamos, ninguém sabe direito quais são os cenários que vão se apresentar. A gente sabe o que está acontecendo agora, a gente sabe
o que eu estou vivenciando, que dificuldades, que desafios cada um está tendo que lidar com a sua família, com o fato de ter que ficar em casa, com o medo de sair e se contaminar, ou com o medo de passar para alguém a doença, se o trabalho vai voltar, em que condições que vai voltar, a gente não tem respostas para isso. Mas, diante dessa insegurança, como é que a pessoa pode se colocar? Né? E aí, assim, a gente vai olhar um pouco para o que já foi falado aqui, assim, quando eu olho para o futuro, que história que eu conto para mim? Né? E qual é esse quadro mental que eu estou construindo para mim? Né? E o que isso traz de gatilho emocional para mim? Eu posso viver um dia de cada vez, eu posso investir em fazer com que cada dia seja melhor, eu posso pensar em 3, 4 estratégias para eu voltar a ter inserção no mercado, para eu voltar a ter ganho financeiro, e eu posso ir fazendo pequenos protótipos ao longo do tempo para ver o que vai dando resultado. Assim, de modo geral, a grande descoberta das empresas nesse momento de pandemia é que os processos podem ser mais ágeis, que a gente não precisa de toda aquela estrutura que a gente achava que precisava, que a gente pode se comunicar à distância, que a gente pode ser produtivo mesmo dentro de casa. Então, assim, como é que eu abarco estas novas experiências e como é que eu dou significado para essas experiências na minha vida? Como é que eu posso usá-las? E o futuro pode ser o dia de amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, pode ser a hora que terminar tudo isso, fazer uma boa viagem, né? Ou fazer um curso presencial. Cada um vai ter o seu olhar para o futuro. E mais do que o que eu estou pensando para o meu futuro, é o que eu desejo para o meu futuro. E como é que eu posso criar passos nessa direção. Bacana. Tem um cliente com o qual eu trabalhei, né, que vinha de uma vida muito estruturada, tudo muito certo, né? Ele falou, eu sabia qual era o caminho que eu caminhava, né? E aí, no final da nossa conversa, ele falou, tá, eu estou percebendo assim que agora eu tenho que aprender a surfar, né? Não tem um caminho seguro embaixo do meu pé, mas ainda assim eu posso conseguir um equilíbrio, uma estabilidade, e às vezes vou cair, mas também pode ser um processo bem divertido descobrir como é que se faz isso. Muito bom, é isso mesmo. Às vezes não tem mais, é outra coisa que a gente precisa, né? E eu pensei também no começo da sua fala, quando você disse que pensar no futuro é próprio do ser humano, e lembrei bem de uma fala, de novo, do Dr. Tabajara ontem, em relação à neurociência, que o cérebro da gente, o cérebro dos humanos trabalha com previsibilidade, né? Isso que talvez tenha nos ajudado a chegar até aqui, em termos de evolução da humanidade, né? Então, ter essa percepção do perigo, né, foi fazendo com que o homem lá atrás pudesse se proteger dos animais. E a gente está numa época que a nossa previsibilidade virou de ponta cabeça. Então, é como é que eu torno, entre aspas, né, previsível aquilo que é possível, né, num pequeno contexto, para que a gente não se paralise, né? Então, eu acho que tem uma remodelação do nosso cérebro, assim, nesse sentido também, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, o ser humano ele é o único que é capaz de avaliar o que está fazendo e de aprender com os seus acertos e com os seus erros, né? Então, essa possibilidade da gente se avaliar, da gente poder perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual é a minha necessidade, o que é possível de fazer nesse momento, neste contexto, né? E mais que eu preciso? Da onde que eu posso ter ajudas? Como é que eu vou ampliando essa minha zona de segurança para uma zona de teste, para poder ter um potencial cada vez mais ampliado e mais sucesso nas minhas tentativas de lidar com o mundo?
Agora, o futuro será sempre incerto. Exato. Ninguém sabe se vai viver mais 10 anos ou se vai ser atropelado amanhã. Então, assim, o futuro é incerto, porém o ser humano tem essa necessidade de se colocar no futuro e prever coisas. E também tem essa necessidade de poder fazer os ajustes necessários à medida que os cenários vão mudando. E como eu falei na fala do Exupéry, o cenário vai mudando à medida que eu caminho. Novas possibilidades surgem e novas adaptações surgem, e o grande exercício é a gente poder fazer essas adaptações, essas descobertas, essa autopercepção e esses movimentos que só o ser humano é capaz de fazer. É. Isso é muito lindo, né? E a gente não pode perder essa capacidade de ler o cenário, né? Porque tem gente que fica usando o guarda-chuva porque choveu 3 dias atrás, né? E não percebe que o cenário mudou e que a gente tem sol, né? Então, assim, como que eu posso ir mudando o meu comportamento lendo o cenário, vendo o que está acontecendo aqui e agora, né? Fantástico isso. Ainda uma pergunta para você, Regina, vou engatilhar aqui. Berenice Almeida, obrigada, Berenice. Na transição de carreira, como não entrar numa fria escolhendo algo para empreender por um sonho do passado, mas que pode ser uma fria? Esse é o grande desafio, né? Então, para isso é que serve o coaching de pós-carreira, para você se permitir esse tempo de avaliação, de aprofundamento de quem você é, de qual é o seu propósito, o que são coisas do passado que precisam ser deixadas para o passado e soltá-las, o que são coisas do presente que eu tenho como potencial e que eu posso ampliar, e como que isso pode me ajudar a trilhar um caminho seguro no futuro. Então, é importante olhar e avaliar, assim, fazer um plano, um planejamento de ação, um planejamento de negócio, né? Saber qual é o quanto que você vai ter que investir, qual é o tempo que isso vai demandar de você, se você vai fazer isso sozinho, se você vai entrar numa sociedade, numa franquia, se depois de 6 meses você vai estar feliz ou se você vai estar sentindo que isso está te aprisionando e que está pior do que estava antes, né? Então, assim, empreender é sempre uma grande aventura, mas também é a forma como a gente, hoje em dia, dentro do cenário econômico, é onde a gente tem maior possibilidade de ter resultados, né? Os investimentos estão em baixa, então empreender é uma das formas de você fazer mudanças significativas financeiras, porém é o risco. Então, precisa um trabalho para avaliação de riscos, precisa um trabalho, como a gente já viu na questão do emagrecimento, por que eu estou fazendo isso? Né? É porque tinha uma expectativa não realizada lá, que eu estou frustrada e que eu quero retomar, mas que é de lá, não é mais de agora, né? Ou não, é realmente um interesse, uma habilidade que eu tenho que eu posso colocar em prática, não é? De novo, os exemplos podem nos ajudar, né? Uma pessoa, dois executivos que se aposentaram. Um investiu num posto de gasolina, né? E se deu muito mal, porque ele colocou dinheiro naquele posto, mas ele não ficava lá, ele delegou para alguém a gestão daquele posto e o negócio não foi para frente, né? E uma outra pessoa que gostava de fazer churrasco em casa, sempre chamava os amigos para fazer churrascos em casa, e aí ele montou um restaurante. Como ele ama fazer churrasco, ele adora passar o tempo dele dentro do restaurante, ele sabe como fazer e ele gerencia e usa as habilidades que ele tinha de liderança para trabalhar o seu próprio negócio, né? Então, assim, precisa ver assim, a sua habilidade, qual é o negócio, e você principalmente precisa gostar, ter paixão pelo que você está fazendo. E tem algumas pessoas que vão olhar e vão dizer assim: eu não quero empreender, eu quero me dedicar para um trabalho social, por exemplo, né? Ou eu quero fazer um trabalho de saúde, sei lá, tem tantas, tantas, tantas possibilidades. O importante é você fazer algo que te deixa feliz,
que dá propósito para a sua vida, que é produtivo, você contribui com a sociedade, você tem uma troca interessante com outras pessoas, você aprende, você se sente desafiado a dar novos passos e novas experiências. Bacana. É isso mesmo. Sempre lá a gente se conhecendo, né? Porque às vezes vem mesmo um sonho antigo de empreender e tal, mas está totalmente descontextualizado, né? Ou não está relacionado ao perfil. Eu acho que é bacana porque o coach traz todas essas variáveis, né? Dentro de um cenário de complexidade mesmo, né? São muitas variáveis. Bacana, obrigada, Regina. Agora, mais uma pergunta. Deixa eu ver quem eu vou fazer primeiro aqui para a Angélica. Depois eu vou para você de novo, Maurício. Angélica, Karina 15, Karina. Ela pergunta o seguinte: a ansiedade ajuda com a compulsão alimentar? Sim, com certeza, né? Pessoas que são ansiosas, elas não sabem administrar a sua ansiedade. É importante a gente só fazer um parênteses que a ansiedade não é algo negativo, né? Mas o excesso de ansiedade, sim, e como você administra e canaliza a tua ansiedade, porque um pouco de ansiedade a gente tem que ter, sim, né? Porque senão a gente fica apática. A ansiedade é aquela energia que faz a gente buscar alguma coisa, né? Só que a pessoa extremamente ansiosa é aquela pessoa que vive o futuro e geralmente esse futuro é amedrontador, né? Não é aquele futuro que a Regina estava falando dos sonhos, né? Aquela coisa legal, mas é aquele filminho de terror que ela faz, né? Ela não se sente capaz de lidar com aquele futuro amedrontador. Então, essa ansiedade, com certeza, acaba atrapalhando se ela não for bem gerenciada, e a compulsão acaba sendo uma estratégia que a pessoa usa para aliviar aquela ansiedade, né? Como a Nelce falou antes, é aquela busca de prazer, né? Porque o prazer, eu brinco que ele é o antídoto do veneno da ansiedade, né? Então, como eu vou matar esse veneno que está me consumindo, que é a ansiedade? Eu vou buscar prazer. E aí eu vou comer para buscar esse prazer. Quanto mais ansiosa eu tiver, mais eu vou precisar comer para aliviar essa ansiedade. Digamos mais ou menos assim. Então, tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver, que é uma forma de canalização. E como eu comentei antes, o que a gente faz no processo de coaching? A gente busca outras formas mais saudáveis e menos prejudiciais para que ela canalize essa ansiedade, né? Primeiro, aprendendo a administrar, diminuir essa ansiedade e também outras fontes, né? A atividade física ajuda, a mindful, relaxamento, yoga, meditação, atividades que ela tenha prazer, desenvolver isso, porque às vezes a pessoa até chega para mim e fala, não, eu não sei o que me dá prazer, então cai no autoconhecimento. Então vamos buscar outras coisas de prazer, né? Que seja um trabalho manual, um artesanato, culinária, qualquer hobby, qualquer distração. Então, tudo isso, quando a pessoa estiver naquele input de ir comer, ela vai aprender também a fazer outras coisas, nem que seja ir tomar um banho quente, ligar para um amigo, fazer qualquer coisa, mas que ela aprenda a gerenciar aquela emoção para não cair na compulsão alimentar, tá? Isso a gente trabalha no processo. É bem interessante esse ciclo, né? Porque você estava falando, eu fiquei pensando que às vezes o comer, assim, na hora que você está muito ansioso, é que se você ficar muito com a sensação de muita comida, assim, de estar cheio, né? Como a gente fala, aquela sensação toma um tamanho maior do que o mal-estar da ansiedade, né? Então, às vezes, a pessoa também se enche que é para não sentir o que está sentindo, né? Quer seja ansiedade, quer seja depressão, né? Quer seja não deixa de ser uma fuga, né? A gente pode dizer que é uma fuga, né, Nelce? Porque exatamente, para ela não lidar com aquela emoção que ela não consegue administrar, ela vai comer, né? Até como uma forma, às vezes, de distração, inclusive. Na ociosidade, a gente vê muito isso, né? Que é aquele vazio que a pessoa sente que ela vai preencher com alguma coisa. Que coisa? A comida.
A comida que está fácil, de mais fácil Quanto acesso. mais esse vazio, você falou de depressão, a gente vê que pessoas deprimidas também têm, às vezes, a compulsão alimentar, porque tem aquele vazio existencial, aquele, né, a vida tá uma porcaria, não tá legal, tá insatisfatória, ela vai preencher com a comida, né? E por que, às vezes, a ociosidade? Porque é quando a pessoa se permite entrar em contato com ela, né? Porque às vezes durante o dia, por exemplo, a pessoa está trabalhando, está se ocupando com outras coisas, aí geralmente acontece à noite, né? Quando ela chega em casa, quando ela está nesse vazio, ela entra em contato com esse vazio, aí a compulsão vem. Porque uma coisa importante de falar da compulsão, que geralmente, assim, vamos dizer assim, 99% das pessoas compulsivas não comem na frente das outras pessoas, elas se escondem para comer, ou elas comem quando estão sozinhas. Então, Que curioso. sim, com certeza. Né? Então, são momentos, às vezes até de madrugada, come rápido, come escondido, come de pé, abrindo a geladeira, assim, para ninguém ver, escondido dela mesma, né? E aí é pior, porque o teu cérebro não registra que você comeu, né? Porque não tem aquela história de 20 minutos, de você comer e tal, e aí você tem mais vontade de comer, porque você, quando você percebe que você comeu, é quando você já está quase passando mal, entendeu? De tanto que você comeu. Né? Por isso que tem até um livro que eu gostei muito de ler, que ela fala, quer ter compulsão? Senta, pega o que você quer comer, ponha num prato, senta, respira fundo e vai comendo devagar, tudo que você quer comer. Né? Provavelmente você vai chegar na metade do prato, você vai parar. Né? Porque você vai comer devagar e o teu cérebro vai registrar, vai olhar para aquilo que você está comendo. Né? A pessoa compulsiva, ela vai enfiando comida na boca e nem registra isso. O prazer acaba nem tendo, é muito volátil, assim, né? É engraçado, é como se a gente tivesse uma criancinha dentro fazendo uma estripulia, né? Uma coisa errada, então come escondido, né? Quer dizer, tem uma própria censura, né? A própria pessoa Eu já tem uma tive censura. cliente que ele come, né? Ele sai do trabalho, ele passava na padaria, na época presencial, aí ele comprava as coisas, aí ele parava antes de chegar na casa dele, comia tudo, parava num lixeiro, assim, na rua, jogava as embalagens para quando chegasse em casa, a esposa não ver que ele tinha comido. Gente, E é adulto, né? Óbvio, mas é a criança interna, né? a criança interna acha um jeitinho, né, de fazer aquilo quando não consegue ter controle, a questão está no controle, né? Come rápido, come com aquela coisa, estou fazendo algo errado, né? Então o prazer vira algo que é a culpa, né? Porque ela tem a percepção que ela está fazendo algo errado. Então é um prazer extremamente contraditório, né? Eu quero fazer uma pergunta para a Angélica agora. Pois Então não. faz. A gente está falando muito do que é comum, né? Da questão das pessoas terem mais peso e da compulsão por se alimentar. Mas a gente também vê situações onde, diante da situação de ansiedade, as pessoas têm dificuldade para se alimentar. O coaching também pode ajudar a essas pessoas que vão emagrecendo e que não conseguem se alimentar por conta do estresse, da ansiedade. Como é que você vê isso, Angélica? Pergunta. Adorei a tua pergunta, Regina, obrigada. Pode sim, como eu comentei na minha apresentação, eu não trabalho só com a questão de peso, né? Eu trabalho com a mudança de hábitos de vida de forma definitiva. É nisso que eu realmente acredito. Então, eu trabalho muito com a relação com a comida. É muito mais comum, sem dúvida nenhuma, a pessoa ansiosa, estressada, comer. Mas existem pessoas, como você falou, que é ao contrário, elas ficam com aquilo que elas falam que é um nó na garganta e às vezes elas não conseguem comer. Então, mas de qualquer forma, elas não estão tendo uma relação com a comida positiva, percebe? Então, às vezes, até em quadros de transtorno alimentares e tudo mais, né, você vê muito isso. A comida acaba sendo uma inimiga para a pessoa, muitas vezes. Então, o coaching, sim, trabalha isso também, né? Essa relação com a comida. Tá? Existem pessoas que têm compulsão e tem pessoas que, às vezes, depois, inclusive, de uma compulsão, entra num quadro, entre aspas, de anorexia, evita, inclusive, comer. Né? Então, de qualquer forma, não está tendo uma boa relação com a comida. Né? Então, a gente trabalha, sim, com essas pessoas. Não sinceramente, não é
na verdade, a maioria das pessoas que me procuram, a maioria está nesse outro quadro aí. Mas, com certeza, com coaching ela pode, porque ela tem que aprender a lidar, de qualquer forma, com essa ansiedade, né? Bacana. Respondido, Regina, ok? Sim, Posso obrigada. passar? Legal. Agora, para você, Maurício, é o Henrique quem pergunta. Ele diz que na empresa que ele trabalha se criou uma ideia de que quem vai fazer coaching, ele será demitido, porque teve já histórias assim dentro da empresa. Ele não fala, mas eu imagino, porque eu já passei por uma situação parecida, que muitas pessoas, quando estavam lá na boca do pênalti, a empresa mandava fazer coaching, enfim. Não sei se é isso, mas o Henrique pergunta o seguinte, ele diz que na empresa tem essa pecha de demissão. Então, como lidar com isso? O que você sugere? Bom, primeiramente, é algo que não é generalizado. Eu diria que grande parte das empresas hoje, quando está fazendo um processo de coaching com seus funcionários, ela está escolhendo aqueles potenciais talentos e está investindo neles, porque todos nós temos coisas a desenvolver, né? Então, o coaching é uma maneira de acelerar o desenvolvimento das pessoas. Então, não sei exatamente a história, né, de como surgiu essa sua oferta de coaching aí por parte da empresa, mas seguramente, mesmo que eles saibam que existem pontos a serem desenvolvidos, e todos nós temos, né, eles não estariam fazendo esse tipo de investimento, principalmente nos atuais tempos, se eles não sentissem que você tem um potencial de desenvolvimento e eles estão achando que vale a pena investir em você. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é ver isso como positivo e demonstrar para a empresa que você está vendo isso como positivo. E também, por outro lado, tendo a humildade de saber que tem pontos de desenvolvimento, que tem competências que você tem que afinar. Mas é uma oportunidade que você tem de fazer uma comunicação grande dentro da empresa, que isso está sendo visto primeiramente como positivo por parte sua, né? E que você vai sim correr atrás e vai cerrar esses gaps aí. E é uma grande oportunidade mesmo, porque aí aquelas pessoas que eventualmente tinham dúvidas, vale a pena investir nele ou não, começa você, através da sua comunicação, e eu recomendo isso como quase que uma norma para os processos de coaching, é você ter uma comunicação estruturada, visando aquelas pessoas que você quer influenciar positivamente e mostrando que você está trabalhando em tais e tais competências e o que você já está fazendo. Então, isso tudo pode fazer com que mude muito a percepção das pessoas ao seu redor e, às vezes, até pessoas com quem você não tinha muito contato. Você vai estruturadamente procurar contato com pessoas que você sabe que são importantes e que muitas vezes você evitava. Ok? Ok, obrigada, Maurício. Muito obrigada. Eu tive uma época, uma experiência assim também numa empresa, de que existia um conceito inadequado, assim, pelo histórico, né? De que algumas pessoas eram demitidas, né? Mas é muito chato isso, a gente tem que entrar um pouquinho na cultura e tudo, né? Porque é outro propósito mesmo. Uhum. Ok. Está mudando muito, né? Eu diria. Isso antigamente era usado de uma forma negativa. Inadequada, cria preconceitos, né? É verdade, é verdade. Bom, eu vou passar para uma última pergunta, que nós estamos 5 minutos aqui para terminar, é para você, Regina. A pessoa, aliás, até lembrei de uma parceira nossa, a Fran, que trabalha com a questão do etarismo, né? Ela faz parte do time do seu terapeuta online,
e já esteve conosco falando sobre etarismo. E a pergunta é assim, como que a gente pode lidar com preconceito em relação à idade? Dentro das empresas deve ser, né? A pessoa não fala, mas eu imagino que dentro das empresas. Então, assim, tem o meu preconceito, né, que tem a ver com o meu mindset, que a gente já falou várias vezes, né, qual é a imagem que eu tenho de mim mesma e qual é a imagem que eu faço do que é esse processo de se tornar mais idoso, né? Tem a questão social, né? A gente tem vários grupos trabalhando com essa mudança da perspectiva do que é o envelhecer, né? A terceira idade, a melhor idade, Lab 60 mais, a gente tem vários grupos acontecendo aí e criando uma comunicação aonde desmistifica algumas imagens que as pessoas têm fixadas a respeito do que é o processo de envelhecimento. Né? Há alguns dias atrás eu estava vendo um trabalho de uma pessoa que está se especializando em fazer treinamento para pessoas com mais de 60 anos para usar Zoom, fazer videoconferências, internet, WhatsApp, e está bombando. E as pessoas estão super felizes de poderem conversar e se comunicar. A gente vê pessoas que são formadoras de opinião aí nas redes sociais com 70 anos. Então, assim, tem toda uma mudança desta perspectiva que vem pelo lado da inclusão. A inclusão não é só para deficiente físico, mas a inclusão das questões de gênero, a inclusão das pessoas de idade. Então, a gente está podendo, nesse momento, de ter uma ampliação da consciência social, perceber que tem algumas pessoas que estavam sendo excluídas. E como é que a gente pode incluí-las? Então, tem vários movimentos acontecendo aí. Dentro das empresas, eu tenho sido chamada para fazer processos de preparação para aposentadoria com grupos, né? E isso tem evoluído para processos onde a gente vai fazer... Como é que a gente faz a comunicação intergeracional nas empresas, né? E isso é muito rico, é um campo que está começando agora, e na medida que o profissional está ficando mais tempo dentro da empresa, a empresa também está precisando criar novas formas de comunicação, de interação, tanto de perceber qual é o potencial e a contribuição que as pessoas com mais experiência de vida têm para dar para os jovens, como quanto que os jovens precisam também aprenderem a conversar e a dialogar com as pessoas que têm mais experiência. Quais são esses espaços de diálogo, de conversa, onde as pessoas, independente da sua idade ou independente das suas diversidades, elas podem se encontrar e fazer o seu melhor, né? Então, esse é um campo de trabalho para o futuro, né? Então, trabalhar as gerações e essa intergeneracionalidade e a inclusão social é o nosso, assim, a cereja do bolo para os próximos tempos de trabalho, né? Assim como a gente está buscando aí fazer a inclusão social das diferentes classes sociais, né? Aí a questão do Covid, da pandemia, nos mostra que não tem país subdesenvolvido, bem desenvolvido, todos estão nessa situação, que as empresas precisam ajudar aquelas pessoas que estão desempregadas, e tem todo um trabalho de ampliação da consciência social que a gente está tendo, e o olhar com novas perspectivas para esse processo de envelhecimento também faz parte desse contexto mais amplo. Bacana, Regina, obrigada. É isso mesmo, você começou sua fala hoje dizendo que a nossa perspectiva é até os 100 anos, então, assim, vai ter que, no mínimo, mudar a régua de onde que começa o preconceito, né? Então, mudar o modelo mental, porque velho está muito associado, né, com estar desatualizado, esse tipo de coisa, né? E olha que aqui nesse grupo,
somos todos bem, né, comprovando aqui que nós estamos na nossa trajetória, só a Angélica, que é a mais jovencinha aqui do mais grupo. ou menos, né? Não sou 60 a mais, mas estamos Bom, caminhando. nós temos algumas perguntas, então eu vou tomar a liberdade de fazer, como nós decidimos ontem, eu vou endereçar as perguntas para os devidos profissionais que estão sendo perguntados, e essas respostas depois vão estar disponíveis na plataforma. Nós vamos abrir na plataforma uma janelinha, né, das perguntas que ficarem aberto, então vocês podem entrar na plataforma, entrem lá no Seu Terapeuta Online, e nós vamos deixar, tão logo os profissionais respondam, né, as perguntas, elas vão ficar disponíveis na plataforma, né? Então, mais uma vez, eu quero fazer meus agradecimentos agora, né, nós estamos chegando no final do nosso segundo dia do nosso Summit de Neurociência Aplicada. Um agradecimento muito especial a vocês, profissionais, né, que nos presentearam com conhecimento, com a experiência, com a fala de vocês. Um agradecimento muito especial para as pessoas que nos ouviram, que participaram, né, e que estão, assim, ativamente, né, querendo mudar suas vidas e mudar para melhor. Convido vocês para estarem amanhã, no nosso terceiro e último dia do Summit, vai ser bastante interessante também, como tem sido esses 2 primeiros dias. Nós vamos falar sobre neuronutrição e vamos falar sobre psicologia positiva. Então, meu muito obrigada. Vocês gostariam de falar, de ter uma palavra final, cada um de vocês 3? Eu gostaria, foi uma delícia estar aqui conversando com vocês, super aprendi e foi muito gostoso a nossa interação. Obrigada. Eu também queria agradecer o convite, concordo com a Regina, muito bom, né? A gente vê como os processos de coaching, independente da área, eles se interagem também, né? Então, sempre bom aprender. Obrigada aí pelo convite. Obrigada. Eu agradeço também, e acho que estamos passando por um momento difícil, mas, por outro lado, privilegiado, onde as pessoas estão começando a usar mais esse tempo disponível para fazer mudanças internas. E a gente fica muito contente de poder observar isso e de poder contribuir com isso. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigada. Espero vocês todos amanhã para o nosso terceiro dia de Summit sobre neurociência aplicada. Muito obrigada.